Olá, bem-vindo ao Cabala Cast dessa semana. E se você está assistindo no YouTube, eu já vou começar pedindo para você se inscrever aqui no nosso canal, clicar em curtir, deixar o seu comentário para a gente ter mais motivação para fazer cada vez mais vídeos. Dito isso, queria falar sobre a sintonia semanal dessa semana. Nós estamos essa semana na porção de Devarim. Devarim é o quinto e último livro da Torá. E Devarim significa palavras, palavras de Moisés. O livro de Devarim, o último livro da Torá, são as palavras de Moisés. Depois de 40 anos liderando os israelitas pelo deserto, finalmente Moisés expressa os seus próprios sentimentos aos israelitas e ele lembra o povo de Israel de todos os seus erros durante essa longa jornada de 40 anos e como um pai preocupado com os filhos, com o futuro dos filhos, com o sucesso dos filhos, Moisés abre o coração e ensina como eles podem se dar bem na terra prometida, que representa o próximo passo, o próximo nível que eles vão viver agora na sua jornada pessoal. E ele fala de todas as vezes que eles reclamaram e tiveram pouca fé, e tiveram falta de confiança em Deus, falta de confiança na luz, falta de confiança no próprio Moisés, na própria liderança. E ele lembra os israelitas dos seus erros. E é uma repreensão de Moisés, até porque ele está perto do momento que ele vai deixar esse mundo, e ele acha importante dar esse puxão de orelha final nos seus alunos, nos seus discípulos, para eles terem uma vida mais correta daqui para frente. E o último livro, o fato de ser o último livro da Torá, dos 5 livros, o quinto e último está ligado ao nível que a gente chama de Malhut, que é o nível da ação, que é o nível da manifestação. Então é uma hora apropriada, esse é um momento apropriado para trazer a sabedoria para o plano da ação. Não adianta você ter muita sabedoria, muito conhecimento e não conseguir agir de acordo. A gente tem que aprender a trazer a sabedoria para o plano da ação. O que significa na prática? Esse é um momento de parar de brigar com o outro e aprender a amar o próximo. A gente está numa das semanas mais explosivas do ano, uma semana de julgamento severo. Tem o dia de Tisha B'Av, o 9º dia de Av, que é considerado o dia de maior julgamento, de maior negatividade do ano dentro dessa semana, vai ser no sábado e no domingo. E a dica mais importante é parar de brigar, aprender a amar o próximo e lembrar que a destruição, o dia 9 de Av, Tisha B'Av, é um dia marcado pela destruição. Mas qual é a causa da destruição? Ódio gratuito, falta de amor, falta de saber tratar o outro ser humano, o nosso semelhante, com respeito e dignidade. Então, trazer a sabedoria para o plano da ação é realmente conseguir parar de brigar e aprender a ter amor pelo outro, desenvolver amor pelo outro. E o primeiro lugar para começar é dentro de casa, é na sua família, é no relacionamento, é no casamento. Então, usando o poder dessa semana de abrir o nosso coração para o amor, eu queria falar um pouco sobre relacionamento, especificamente relacionamento de casal, especificamente casamento, como que a gente pode melhorar os nossos relacionamentos, como que a gente pode melhorar o nosso casamento, algumas dicas cabalísticas, algumas dicas da sabedoria cabalística, trazendo a sabedoria para o plano da ação para melhorar o casamento, para melhorar qualquer relacionamento. Então a primeira dica é fazer um constante exercício de valorizar o parceiro. A pessoa que é o nosso parceiro, que está com a gente o tempo inteiro, 24 horas por dia, a gente tem uma capacidade incrível de ver os erros dessa pessoa e ver os defeitos dessa pessoa. E é a história de focar no lado vazio do copo, focar nos erros e nos defeitos, em vez de ver as qualidades maravilhosas dessa pessoa. Então, um exercício constante para melhorar o casamento e melhorar qualquer relacionamento é valorizar o nosso parceiro. Vale para pais e filhos, vale para amigos, valorizar os nossos filhos, ver as qualidades, ver tudo de bom que ele traz, ver tudo de bom que ele tem, ver como essa pessoa, essa alma, uma alma linda, maravilhosa, que está te acompanhando, que é sua parceira, seu parceiro no jogo da vida, na jornada da vida, e aprende a valorizar. A gente vê fazer uma lista enorme de coisas que a gente vê de bom no nosso parceiro, ao ponto de entender que o nosso parceiro, a nossa parceira,
é a melhor pessoa do mundo, é a pessoa que eu mais tenho que amar no mundo, porque ela está ali comigo, é ela que está passando pelos desafios comigo. Então, em vez de ver e reclamar do parceiro, valorizar mais o parceiro. Eu me lembrei que eu tive uma conversa há pouco tempo com um homem, um aluno meu, que reclamava muito do casamento, reclamava muito da mulher dele, e durante muito tempo ele ficava reclamando e falando coisas para mim, e eu via que tudo que ele falava dela, que ele reclamava dela, era verdade, ele falava coisas razoáveis. Só que aí eu conversava com ela, e ela também falava as mesmas coisas, ela também tinha uma lista de coisas verdadeiras para falar negativamente dele, e era verdade também. E ele ficava falando mal dela, falando mal dela, falando mal dela, até que alguma hora eles se separaram. E eles ficaram algum tempo, eles se separaram, depois de algum tempo dessa separação, alguns anos depois, ele se casou de novo. E quando ele se casou de novo, a gente foi conversar e eu ouvi as mesmas reclamações. Ele reclamava as mesmas reclamações, querendo dizer, não era ela, era ele, não é o outro, é você. É uma questão de onde você vai focar o teu olhar, onde você vai focar a tua consciência. Se no defeito, que tem mesmo defeitos, é verdade, ou se você vai valorizar essa pessoa que está do teu lado. Então, uma dica super importante e prática é: faça diariamente, faça sempre esse exercício de valorizar cada vez mais o teu parceiro. Outra dica, fazer uma lista de formas como você cresceu no relacionamento, porque faz parte do relacionamento aprender juntos, mudar juntos, crescer juntos. Então, pensa em você e faz uma lista de formas em que você mudou, ela me ajudou a mudar, ele ou ela me ajudou a mudar, está envolvido nesse relacionamento, me ajudou a mudar isso, me ajudou a mudar aquilo, porque a gente acha que o casamento, que o relacionamento é para ser um romance ideal, um romance constante. Não é isso. É uma jornada de crescimento, uma jornada de evolução, de transformação, e que nem sempre é fácil. Então, perceba como que o outro te ajudou a crescer, te ajudou a evoluir. Tenha consciência de quanto você precisa do outro para crescer e para evoluir. Terceira dica: demonstre interesse no que é importante para ele ou para ela, para o seu parceiro, sabe? Às vezes os nossos interesses não têm que ser sempre os mesmos. E não vão ser sempre os mesmos, nem nossos gostos musicais. E um se interessa por esporte, o outro não se interessa por esporte. Um se interessa por um tipo de estudo, de notícia, e o outro não se interessa tanto por esse tipo de estudo, nem por esse tipo de notícia. Mas demonstra interesse pelo interesse do outro. Se interessa pela coisa que ele gosta, pela coisa que ele é interessado. Se for uma música, ouve a música. Se for uma coisa que ele estuda, ouve um pouquinho da aula, estuda junto, aprende um pouco, esteja aberto. Isso demonstra apreciação. Você está trabalhando no amor, sabe? Amor é uma coisa que a gente tem que trabalhar. A gente acha que o amor vem pronto de fábrica. Ah, eu amo você, eu amo essa pessoa. Não, amar é regar a plantinha. É todo dia fazer esse amor crescer. É trabalhar nesse amor, é se encontrar no meio do caminho. Duas metades da alma que são diferentes conseguirem se encontrar no meio do caminho. E faz parte, então, se interessar pelo que é importante para o outro, se interessar pelas coisas importantes para o outro, senão cria uma separação, cria uma divisão. Quarta dica: no casamento, no relacionamento, vão surgir issues, vão surgir questões, vão surgir assuntos e problemas. E a outra pessoa, de vez em quando, vai tomar certas atitudes que você, a princípio, não vai gostar e que vai te deixar reativo, vai te deixar no modo reativo, no modo reclamação, no modo ver o errado, ver o vazio do copo. Nessa hora, tenta entender a dor que está por trás e a motivação mais profunda da pessoa. Sempre a pessoa está movida por alguma motivação mais profunda do que só a superfície deixa transparecer. Então, tenta entender a motivação mais profunda por trás daquela emoção do teu parceiro, por trás daquele sentimento do teu parceiro. A gente tem que aprender a vida, isso é parte do estudo da Cabala, ver a vida cada vez de uma forma mais profunda e principalmente olhar para dentro de nós e não ficar só olhando para o superficial do outro, olhar para dentro de nós. Por que eu estou vendo isso? Qual é o meu sentimento, qual é a minha reação, o que eu preciso mudar na forma como eu penso, na forma das minhas próprias emoções. Se eu sinto raiva, em vez de eu ficar com raiva do outro, eu tenho que entender o meu problema, o meu inimigo não é o outro. O meu inimigo é a raiva que eu estou sentindo. E sempre tem uma emoção mais profunda, alguma dor mais profunda, então a gente tem que aprender a ver um ao outro de uma forma mais profunda. E por último,
A última dica eu queria falar sobre a famosa discussão do relacionamento, o, o, aquela conversa que não é tão fácil, aquela conversa que é mais difícil e que às vezes a gente tem uma tentação de evitar. Falar que é aquela conversa mais profunda sobre o relacionamento, botar o papo em dia, o DR, né? Discutir o relacionamento. E às vezes a gente precisa ter essa discussão e às vezes a gente até vai ter conflito, mas o conflito tem que ser dentro de um contexto de respeito e de amor. O problema é que o nosso ego nos domina e a gente perde o respeito. Trata o outro de uma forma que eu não gostaria de ser tratado, então que é um curto-circuito que eu estou gerando na minha vida. E conflitos não são necessariamente um problema. Os conflitos mostram que vocês estão se desafiando e se forçando um ao outro a crescer, e é para isso que a gente está aqui. Então tem a hora que vão ter sim conflitos. O conflito faz parte do processo de crescimento, faz parte um ajudar o outro a crescer de maneira positiva, de forma positiva. Então não evita esse tipo de discussão. Encara a discussão, mas encara a discussão com calma, com paciência, centrado, equilibrado, para não cair em reatividade e virar uma briga que não leva a lugar nenhum, que só cria mais dano ainda, que só cria mais prejuízo ainda. Mas entenda, relacionamento não é para ser uma história o tempo todo de como eu amo essa pessoa. Faz parte do processo de evolução e crescimento, que é todo o propósito da vida. E, portanto, do relacionamento, faz parte ter um certo nível de atrito. Para a gente crescer, tem que ter um atrito. Se tiver tudo bem, tudo perfeito, a pessoa não cresce. Me lembro de uma história de uma família que tinha um problema naquela família. Tinha um menino de 5 anos e ele nunca tinha dito uma palavra. Ele tinha algum problema, ele nunca tinha dito uma palavra, se ele era mudo, se ele tinha algum problema de aprendizado, ele não tinha dito nada. Aí um dia a família estava toda sentada na mesa e a mãe serviu uma sopa. E quando o menino botou a colherada de sopa na boca, ele falou: "Ai, gente, tá muito quente." Falou direto, a primeira frase que ele falou foi uma frase completa: "Ai, gente, tá muito quente." Aí toda a família: "Que isso? Você sabe falar? Por que você não falou até hoje? Por que você só falou agora?" Ele falou: "Até agora eu não tinha nada para reclamar. Até agora estava tudo certo, eu não tinha nada para reclamar." Então, qual é a lição dessa história? A gente não está aqui simplesmente para ser bom, a gente está aqui para melhorar, a gente está aqui para crescer, a gente aprende isso nos cursos de Cabala. Por que pessoas boas sofrem? Porque não basta ser bom, a gente não está aqui simplesmente para ser bom, a gente está aqui para evoluir, a gente está aqui para crescer. E para crescer, às vezes, precisa o atrito. Às vezes precisa essa fricção positiva, a pressão positiva para nos fazer crescer, mas dentro de um ambiente de respeito, de amor e dignidade. Não que a gente consiga usar o poder dessa semana e o poder do dia 9 de Av, que apesar de ser considerado o dia mais negativo do ano, está escrito que nesse dia nasce o Messias. A semente da redenção, a semente da maior luz está no dia da maior escuridão. E qual é a causa da escuridão? Ódio, falta de amor. Então que essa semana tão poderosa abra o nosso coração para a gente aprender a ter mais amor, usar positivamente essa semana para aprender a amar ao próximo, amar o nosso semelhante e melhorar os nossos relacionamentos. Amém.